renovado, com a sua força renovada. Amém? Vamos lá. A palavra de hoje, ela tem como título Vencendo com a mente de Cristo e o sentimento de Cristo. Amém? Vencendo com a mente e o sentimento de Cristo. Ela diz assim, ó, lá em Provérbios capítulo 2, de 5 a 11. Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecimento em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe esse momento agora, tua palavra, venha trazer a revelação, o entendimento e o conhecimento dessa palavra. Venha falar nos nossos corações, venha trabalhar na nossa mente, nos dando a mente e o sentimento de Cristo. Na autoridade do teu Filho amado Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo e qualquer roubo da palavra, toda e qualquer atuação do inimigo, trazendo cansaço, trazendo distração, Senhor. Toda e qualquer mente vagando, Senhor, sem estar ligado aqui nesse momento tão especial que é da tua palavra, Senhor. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda e qualquer atuação do inimigo nesse lugar, trazendo roubo da palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. As Escrituras, elas ensinam a seguirmos o exemplo de Cristo, né? Paulo mesmo diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Paulo aconselha, ó, povo, se você é igual, quer ser igual a mim, seja. Mas por quê? Porque eu sou imitador de Cristo. Então, assim, ninguém deve ser imitador daquele que não é imitador de Cristo. Não é verdade? Daquele que não é semelhante a Cristo. Daquele que não tem a atitude de Cristo. Então, assim, eu já vi alguns pastores falar que Paulo, assim, ele era meio que metido, né? Sede, pois, meus imitadores, né? É a pastora chegar aqui, pessoal, sede, pois, minhas imitadoras, os meus imitadores. Mas Paulo completa a frase dizendo que, como eu sou de Cristo. Ou seja, ele só aconselha o povo a ser imitador dele, a imitar aquilo que ele faz, porque ele era um imitador de Cristo. Ele seguia os exemplos de Cristo, né? E não tem como nós seguirmos os ensinamentos, os exemplos de Cristo, se nós não pensarmos como Cristo, se nós não tivermos os nossos sentimentos como os de Cristo, ou seja, se nós não tivermos a nossa mente como a de Cristo, se nós não tivermos o mesmo sentimento de Cristo e as mesmas atitudes, né? Porque é isso que a palavra de Deus aqui diz, logo no versículo 5 dessa palavra em Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E por que sentimento? Jesus, ele renunciou à sua condição de filho. Houve um momento que ele teve que renunciar à condição dele de filho, à condição dele de Deus. Ele teve que abrir mão disso para assumir a condição humana, assumir a forma humana, assumir a forma de servo. E a sua condição de filho, ele deixou de lado e ele não ficou tentando arrumar aqui na terra, quando ele esteve aqui, o que nós somos craques em fazer, arrumar justificativas humanas para justificar os nossos erros. Somos ou não somos? Fala sério, pessoal. Alguém fecha comigo nesse pensamento? Imagine, ele abriu mão da forma dele
de filho, de unigênito, de Deus, né? E assumiu, é o que a palavra diz, e assumiu a forma humana. Então, o que a palavra aqui está falando? Que de maneira nenhuma, quando ele assumiu a forma humana, a forma frágil da humanidade, ele não usou as justificativas humanas em momento nenhum. A carne é fraca, né, irmão? É a minha fraqueza. Né? Ele não fez isso. Ele não usou a sua própria vontade. Ele não usou das suas próprias atitudes. E não concordar com a vontade que Deus tinha para ele. Porque é muito fácil, irmãos. Alguém te dá uma missão. Se alguém te deu uma missão, é porque alguém sabe que você tem condições de cumprir essa missão. Você não concorda comigo? Se o pastor chega para você e te dá uma missão, é porque o pastor sabe que você tem condições de cumprir esta missão. Mas aí você resolve não cumprir essa missão. Aí logo vem o quê? Aquela atitude que muitas vezes o homem tem, a atitude de justificar, né, de dar desculpa porque que não cumpriu com aquela missão. Jesus Cristo poderia ter assumido essa forma também, de chegar a um determinado ponto e falar assim: Deus, eu não consegui cumprir essa missão, porque essa missão era muito difícil, eu não consegui fazer isso, porque isso era muito difícil, foi difícil isso, foi difícil aquilo. Venhamos e convenhamos, nada é fácil. Tem alguma coisa fácil? Tem alguma coisa que você tem que conquistar na tua vida que você não tenha que enfrentar o desafio? Poxa, pastora, mas tem que enfrentar o desafio? Tem. Precisa. Se você não enfrentar o desafio, você não cresce. Se você não for desafiado, você não cresce. Porque olha só o que eu vou falar para você. Quem não cresce, morre. Se você não tem desafio, você não cresce espiritualmente. E se você não cresce espiritualmente, você vai acabar o quê? Morrendo espiritualmente. Então eu preciso mostrar para você que Cristo, ele tinha um desafio. Nós também temos os nossos desafios. Mas existem maneiras de vencer esses desafios. E é isso que a gente vai falar hoje. Que para viver a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável, tem 3 aspectos que tem muita importância de você seguir como exemplo de Cristo. Tem 3 aspectos aí nessa palavra que é muito importante eu e você seguirmos. O primeiro aspecto é o pensamento. O pensamento é uma coisa que o inimigo, ele sabe como manipular a mente das pessoas. Porque o inimigo, ele conhece o poder do pensamento. O poder que há na mente. E ele acaba trabalhando pesado na mente das pessoas. E é por isso que em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É por isso que Tiago diz que nós devemos ter resistência ao inimigo. E qual é o primeiro passo de termos resistência ao inimigo? Começa quando o inimigo, o diabo, ele conhece bem o princípio e o poder do pensamento. O diabo, ele conhece bem o princípio
do poder do pensamento. Por quê? Porque existe um princípio que diz assim, olha, pensamento gera sentimento, que gera o quê? Comportamento. Então, qual é o primeiro ato que você tem que aprender a ter resistência? É quando o inimigo, ele gera em você um pensamento errado. Porque se ele consegue gerar em você um pensamento errado, a ponto desse pensamento errado acabar se tornando uma verdade, sabe o que acontece? Ele faz você sentir da forma errada, porque ele conseguiu te convencer que aquele pensamento é o pensamento certo. Aí quando ele consegue te fazer convencer você de que esse pensamento é o pensamento errado, ele vai fazer você sentir. Vou dar um exemplo assim bem simples. Eu cismo que uma pessoa, ela não gosta de mim. Que aquela pessoa, ela me odeia. O inimigo começa a falar, fulano não gosta de você, fulano ó, te odeia. Eu tenho certeza que fulano fala mal de você. Olha, eu tenho certeza que aquela pessoa, né, te persegue. Olha, eu tenho certeza. Querido, olha só. A gente tem que saber distinguir entre o pensamento que vem do Espírito Santo, o pensamento que vem da gente e o pensamento que vem do diabo. Ok? Vamos lá. O Espírito Santo ficaria te induzindo a pensar dessa forma? Seja sincero comigo. Hã? Ficaria? Tá. Você acha que do nada você começa a cismar com alguém e que você começa a ter pensamentos ruins a respeito dessa pessoa? Isso vem de você? Hã? Então vamos separar. Se não é bom, se não é um pensamento bom, e o Espírito Santo de Deus, ele não coloca na nossa cabeça esse pensamento, então não vem de você, está vindo de quem? Do diabo. Então é no pensamento, que é o pensamento, que gera sentimento e que gera comportamento, é que o diabo vai começar a agir da maneira dele. Para quê? Para fazer você simplesmente ter o comportamento que ele quer que você tenha. Aí daqui a pouco você está começando. Aí daqui a pouco você trata aquela pessoa mal. Daqui a pouco você começa a falar mal daquela pessoa para outra pessoa, porque você cismou que aquela pessoa é que fala mal de você, que não gosta de você. Aí você, o pensamento já gerou um sentimento que gerou um comportamento. Fulano, cuidado com aquela pessoa, não gosto muito daquela pessoa, não. Aquilo ali, não é legal. A gente tem que rejeitar. Sabe por quê? Porque Paulo, ele nos ensina lá em 2 Coríntios, vamos abrir lá em 2 Coríntios, olha o que Paulo nos ensina. Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Irmãos, sabe quando que eu aprendi isso? Você pode estar falando assim, nossa, a pastora está exagerando. Não é bem assim que acontece. Acontece assim, sim. Tinha pessoas no meu setor de trabalho que não gostava de mim sem nem sequer me conhecer. E o pior, que essas pessoas que não gostavam de mim, sem nem sequer me conhecer, contaminava outras pessoas. E quando outras pessoas que eram contaminadas por essas pessoas, que o diabo colocou na mente dela, alguma coisa contra mim, me conheciam. Sabe quando que eu descobria que isso acontecia? Porque quando a pessoa vinha conviver comigo, ela simplesmente usava aquele velho chavão. Nossa, você não é nada daquilo que me falavam.
É triste, né, irmão? Eu falei, por quê? Nossa, porque fulano me falou isso, 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 aquilo. Eu falei assim, não, já estou acostumado, isso acontece. E isso acontece principalmente quando a gente é cristão, entendeu? E você tem que ter um entendimento disso. E você tem que ter a atitude, porque você tem a mente de Cristo e porque você tem o sentimento de Cristo, você tem que ter a atitude contrária daquela pessoa. Porque, na verdade, eu na maioria das vezes, eu observava que Satanás fazia com que aquela pessoa se tornasse minha inimiga para não permitir que eu me aproximasse dela, porque ele sabia que eu iria falar de Jesus para ela. Aí sabe o que eu fazia, irmãos? Eu tinha atitude diferente do que ela tinha comigo. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que pagar o mal com o mal, o mal com bem. E houve uma situação que eu consegui reverter. Porque a mãe dessa pessoa que me tratava muito mal e que era alguém que o inimigo usava para que ninguém se aproximasse de mim, a mãe dela se internou no meu posto. E a maneira como eu cuidei dela, a maneira como eu tratei da mãe dela, fez com que a mãe dela gostasse tanto de mim, que ela teve que se aquebrantar e se aproximar de mim. E um dia essa pessoa se converteu. Deu para entender? O apóstolo Paulo ele vai falar isso aqui claramente, porque a gente tem que entender isso. E quando Deus trabalhou no coração dela, ela um dia virou para mim e falou assim, Márcia, o que eu tinha por você era uma coisa tão maligna, que eu trabalhava numa ponta e ela trabalhava na outra. E a gente trabalhava bem distante para uma ver a outra. Que quando eu te via de lá, eu já ficava com raiva. Entendeu? Por quê? Porque você tem uma pessoa que não tem a mente de Cristo, que não tem o sentimento de Cristo. Mas nós que temos a mente, nós que temos o sentimento, nós temos que ter atitudes diferentes. E quando um pensamento vier à nossa cabeça, se não vem de Deus, e se não é teu, é do diabo. E se é do diabo, você tem que abrir a tua boca e falar assim, olha aqui, diabo, eu não aceito esse pensamento, eu não aceito, eu repreendo isso, em nome de Jesus, amém? E seja do que for, irmão, seja no teu casamento, seja com os teus filhos, seja com quem for, seja na igreja, seja onde for. Se vier um pensamento que não é teu, você repreende. Porque olha o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 10 de 2 Coríntios, no 4 e no 5. Ele fala assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então fala assim, eu ando na carne, mas eu não milito segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são o quê? Fala assim, as minhas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir o quê? E anular o quê? Sofisma. Você sabe o que é sofisma? Quem aqui sabe o que é sofisma? Fala, pastor. É uma mentira que se torna... Porque olha só, toda vez que você permitir que um pensamento que não vem de Deus, presta atenção, que não vem de Deus, fique na tua mente durante muito tempo, esse pensamento se torna um sofisma. Ou seja, o diabo consegue transformar uma mentira em verdade. É por isso que quando vier um pensamento que não é teu e que nem é de Deus, você tem que repreender em nome de Jesus. Amém? É por isso que tem gente que é roubada e sai da igreja. Não fica na igreja. Ou se desvia, ou vai para outro ministério. Se ainda vai para outro ministério, tudo bem, pior quando se desvia.
Mas se também vai para um outro ministério sem ser a vontade de Deus, porque ele está saindo, porque o diabo colocou um sofisma na cabeça dele. O diabo começou a falar um montão de coisa na cabeça dele. Isso virou uma mentira, um sofisma, uma fortaleza. Porque quando o diabo colocar alguma coisa a respeito da igreja na tua cabeça, sabe o que você tem que falar? Sai da minha cabeça, diabo, porque a minha igreja é uma bênção. Você não vai me roubar, não, com a sua mentira. Amém? Aí no versículo 5, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento a quê? A quê? A obediência em? Então fala assim, Senhor, Espírito Santo, que a minha mente... Por que você não está com a mão na tua mente? Manda a mão na tua mente aqui, ó. Pode botar, é para botar a mão na caixa d'água, né? Como o tempo todo. Olha a caixa d'água. Bota a mão na caixa d'água. Espírito Santo, leva a minha mente cativa à obediência em Cristo Jesus. Amém? Aí quando ouvir um pensamento, você fala isso. Espírito Santo, leva a minha mente em obediência a Jesus Cristo. Em obediência a Jesus Cristo. Amém? Sabe por quê? A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra sangue, nem contra carne. A nossa luta é contra Satanás, que está escrito lá em João 8,44, que ele é o pai da mentira. E o pai da mentira não vai alimentar a minha mente de mentira, porque a minha mente está cativa à obediência em Jesus Cristo. A minha mente é lavada pelo sangue de Jesus. A minha mente foi limpa, purificada pelo sangue de Jesus. Amém? Suas armas não são pela força da carne, mas pelo poder do Espírito Santo. Armas poderosas. Vamos lá, armas poderosas. Oração, jejum, santificação, adoração, comunhão, concordância, justificação do sangue de Jesus Cristo, porque é o sangue de Jesus Cristo que me justifica, é a aliança de sangue que me justifica. Amém? Então vamos orar assim, ó. Fecha os teus olhos e ora assim. Que o sangue de Jesus proteja a minha mente. Amém? A partir de hoje, o sangue de Jesus vai proteger a sua mente. O sangue de Jesus vai proteger a mente do teu marido. O sangue de Jesus vai proteger a mente do teu filho, da tua filha. O sangue de Jesus vai proteger a tua mente. O sangue de Jesus vai proteger a tua família. Você tem a marca do sangue do Cordeiro. Você tem a marca do sangue de Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. O sangue de Jesus Cristo é a marca, é o que nos protege. E o sangue de Jesus Cristo vai proteger a nossa mente de toda mentira de Satanás. Amém? Terceiro e último tópico, a atitude. Qual deve ser a atitude do crente diante da tentação? Vamos ser tentados? Vamos. A tentação de Jesus mostra uma das maneiras mais usada pelo diabo. Você lembra lá em Mateus 4, de 4 a 11? De 4 até o versículo 11, quando Jesus é tentado. Você lembra? Olha só. A tentação de Jesus mostra uma das maneiras mais usadas pelo diabo para controlar a vida
humana. Olha o que ele faz. Olha o que Satanás faz. Todo mundo lembra disso. Todo mundo lembra que ele, o diabo, repete mais de uma vez para Jesus: ah, se és filho de Deus. Aí o diabo fala de novo: ah, se és filho de Deus. E ele repete. E é assim que ele faz com o ser humano, ele fica repetindo. Deu para entender? É por isso que você tem que saber que você tem que orar, jejuar e abrir essa tua boca e usar a palavra de Deus contra ele. Porque o que Jesus sempre fez ali na tentação, lá no deserto? Todas as vezes que o diabo vinha com a repetição dele, tentar Jesus Cristo a cair em alguma cilada dele, o que o diabo fazia? O que Jesus fazia contra Satanás? Repetia a palavra de Deus. Declarava o quê? A palavra de Deus. Amém? A oração, o jejum, a adoração, a concordância e a palavra de Deus na tua boca, repreendendo Satanás, é o que vai te dar a vitória. Você precisa enxergar isso. Então, o que o diabo estava tentando gerar ali quando ele fala assim: ah, se você é filho de Deus, se você és filho de Deus, o diabo estava tentando gerar na cabeça de Jesus a dúvida. E o propósito dele era que Jesus duvidasse da condição dele de filho. E ainda é essa arma que o diabo tenta usar contra mim e contra você, nos colocar dúvida, nos fazendo duvidar daquilo que é a nossa condição de filhos de Deus, escolhidos de Deus, amados de Deus, queridos de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Ele quer jogar dentro de você a dúvida. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele colocar em você a sua dúvida de que o Deus que você serve é um Pai de amor, que te ama e que Ele está vendo a sua dor, o seu sofrimento, as suas lágrimas, Ele está recebendo as suas orações, Ele está recebendo a sua adoração. Ele está vendo o quanto você tem se esforçado, o quanto você tem lutado para ter pensamento, sentimento e a atitude certa. Mas ele quer gerar no nosso coração o quê? A dúvida. Sabe por quê? Porque ele não quer que você sinta no teu coração que em Cristo Jesus eu e você somos mais do que vencedores. Ele quer colocar em você um sentimento de derrota. Ele quer colocar em você o sentimento de fracasso. Ele quer dizer para você que não adianta, que desiste, você não vai conseguir, e vai ser tudo igual, e vai voltar tudo. Ele quer tirar de você o sentimento de vencedor em Cristo Jesus e o sentimento daquele que pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é Cristo Jesus. O sentimento de que você tem em você a vida que jorra dentro de você, porque Cristo Jesus é uma água viva que jorra dentro de você. Tudo em volta de você pode estar morto, pode estar destruído, mas o seu sentimento está vivo, porque você tem o sentimento de Cristo dentro de você. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o sentimento de Cristo e eu tenho a atitude de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o sentimento de Cristo e eu vou ter a atitude de Cristo. E a atitude de Cristo é que eu e você somos mais do que vencedores e nada e ninguém pode nos separar
separar do amor de Cristo. Nem o inferno, nem as alturas, nem a terra, nada, nem luta, nada pode me separar do amor de Cristo Jesus, que está em nosso Deus. Glória a Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, do 1 ao 5, diz que nós devemos pedir sabedoria. Essa é uma receita muito boa para você ter, que você tem que ler Tiago e tem que meditar. No capítulo 1, do versículo 5 a 8, Tiago fala que se você tem falta de sabedoria, então pede a Deus, porque Ele tem para te dar. Parafraseando. E Tiago fala também que nós não devemos ter um coração dividido. Um sentimento, hoje estou, amanhã não estou. Hoje está bem, amanhã não estou bem. Que nós devemos ser constantes no Senhor. Nós temos que ser constantes no Senhor. Vem aqui, luta. Eu vou passar por cima de você, mas eu vou continuar constante no Senhor, porque quem me garante a vitória é o meu Senhor. Mas para isso, você precisa se esvaziar. Você precisa falar assim, olha, sai todo o meu querer, sai toda a minha vontade, sai todo o meu sentimento, porque eu vou, como Cristo Jesus, assumir a forma de servo. E sabe o que servo faz? Servo obedece. Porque tenta encher um copo quando ele já está cheio. Você vai jogar a água fora. O copo, para ser enchido, tem que estar vazio. O Espírito Santo, para te encher, para mudar a tua mente, para mudar o teu sentimento, que vai gerar em você um comportamento diferente, vai precisar que você se esvazie. Tire essa condição que você tem. Sai dessa condição humana. Assuma a forma de servo. Porque ser humilde e me tornar obediente na palavra é o que eu preciso ser. Ser humilde e me tornar obediente à palavra de Deus. Só assim eu poderei ter a minha vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Amém? Então, eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. A gente já encerrou a palavra. E eu quero te convidar a orar comigo, a repetir comigo. Você fala assim, ai pastora, toda hora a senhora fica pedindo a gente para repetir. A pastora tem essa mania de repetir. É repetir sim. É falar sim. Sabe? E quando você for abrir a boca para falar, eu não estou inventando, está na palavra. Eu estou te pedindo para repetir o que está dentro da palavra. Repita com certeza. Repita com convicção. Saia daqui falando assim, eu quero esvaziar-se de mim mesmo e assumir a condição, a forma de servo. Em obediência ao meu Deus e à palavra dele. Eu quero sair daqui com a mente de Cristo, com o sentimento de Cristo, porque eu quero ter total atitude de Cristo. Amém? E lá em Filipenses, no primeiro versículo, que é no versículo 5, que é o primeiro versículo que a gente leu, ele fala algo que eu e você, nós precisamos falar. A gente precisa declarar. A gente precisa pedir isso para Deus. Eu escrevi aqui isso em formato de uma oração, que eu desejei isso nessa tarde. E eu quero que você deseje isso. E eu quero que você saia daqui desejando isso. E eu escrevi, e eu quero que você repita comigo, eu quero ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Eu quero me esvaziar, assumindo a forma de servo. Eu quero ser humilde e me tornar obediente
a sua palavra. Só assim eu poderei ter a minha vida totalmente transformada pelo poder que há na palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Oi. Oh, amém. Então vamos orar e depois o pastor Marcos vai dar um testemunho. Levanta as tuas mãos para finalizar aqui essa parte. Amém? Senhor, como serva e ministra tua, Senhor, na autoridade que há no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nessa noite, através do poder dessa palavra, a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento seja transformada, para que eu e todos os teus servos aqui nesta noite possa ter a atitude de Cristo, a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, a atitude de Cristo. Leva, Senhor, a nossa mente cativa em obediência a Jesus Cristo. Nos ensine, Senhor, a diferenciar aquilo que vem de ti, aquilo que o Espírito Santo de Deus fala através da tua palavra, e aquilo que Satanás tenta lançar como uma mentira na nossa mente, e aquilo que vem do nosso coração. Que possamos sempre, Senhor, estar prontos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Transforme a nossa mente, renove a nossa mente, não nos deixe nos conformar com esse século, mas renove o nosso entendimento, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que nessa noite, o sangue de Jesus, o sangue purificador de Jesus, possa estar limpando as nossas mentes. Limpa, Senhor, limpa as nossas mentes, limpa a mente dos nossos filhos, dos nossos maridos, aqueles queridos que estão sendo atacados por Satanás, que estão com uma mentira, com um sofisma, com uma fortaleza na mente dele. Limpa agora, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, limpa com o teu sangue a mente dos nossos amados e dos nossos queridos. Limpa, Senhor, limpa, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, amém. Vou convidar o pastor Marcos aqui, que tem um testemunho para compartilhar com a gente. Graça e paz, irmãos, amém. É bom estar na casa do Senhor mais uma vez, depois de um dia de trabalho, né? Vencemos mais um dia e Deus nos deu graça de estar aqui essa noite. O que eu tenho que contar para os irmãos aconteceu coisa de 1 hora atrás, mais ou menos. E vem provar que quando a gente tem a vida no altar do Senhor, quando a gente tem a vida diante de Deus, quando você faz a vontade de Deus, Deus te guarda, Deus te livra, Deus guarda a tua família, e as coisas acontecem e você nem vê. Eu passei o dia todo hoje em Angra trabalhando, saí de lá aproximadamente umas 5 horas da tarde, e vim com 2 funcionários para o Rio. Deixei um em Campo Grande, o outro ia para Caxias. E eu sugeri o segundo, que ia para Caxias. Eu falei, olha, eu vou até Caxias, te deixo no centro, depois eu pego a linha vermelha e vou embora. Mas estava tudo engarrafado, a Avenida Brasil com aquela obra, está uma loucura. Perdemos a agulha. E acabou que ele falou assim, passamos do ponto. Aí ele falou, não, me deixa então no mercado de São Sebastião, que eu atravesso a passarela e pego o ônibus. Não tem problema. Glória a Deus, tudo bem. Viei. Quando cheguei na passarela, tinha um ônibus parado. Eu encostei atrás do ônibus. Ele abriu a porta, se despediu, saltou. Eu aguardei talvez uns 40 segundos, o ônibus não saía. Eu olhei pelo retrovisor, vi um carro atrás, encostando atrás do meu. Eu peguei e saí, fui embora. Consegui sair e fui. Não levou
talvez 1 minuto e meio, o meu funcionário me ligou e falou assim: você escutou e viu? Eu falei: não, o que aconteceu? Eu pensei que eu tivesse até batido em alguém ou no ônibus. Ele falou: o carro que vinha atrás de você, ele veio encostando, você saiu, veio um outro carro por fora, fechou o que estava atrás de você, os caras saltaram de arma na mão, o motorista do carro que estava atrás tentou reagir, mataram o cidadão que estava atrás de mim. Talvez por 10 segundos a mais fosse o meu carro que tivesse sido alcançado por eles, mas o Senhor estava ali, estava guardando, nos livrando, e aquele cidadão morreu, levou 2 tiros e morreu. O meu funcionário estava começando a subir a passarela, retornou e voltou e me ligou, falou: olha, fração de segundo ele tinha alcançado a gente, tinham fechado a gente, e só Deus para nos guardar, nos livrar. Então eu queria passar isso para os irmãos, porque olha como Deus nos guarda. Eu não vi nada, eu não escutei nem o estampido dos 2 tiros, nem isso. Quer dizer, Deus está ali trabalhando na nossa vida, está ali nos guardando. Às vezes a gente nem percebe o que está acontecendo ao nosso derredor, mas os anjos do Senhor estão ali nos guardando, nos livrando, desviando da bala perdida, desviando do homem sanguinolento, desviando dos problemas. Por quê? Porque nós estamos com a nossa vida no altar, nós estamos com a nossa vida nos pés do Senhor, clamando, pedindo, orando, e Deus nos ouve, nos atende. Você pode louvar o Senhor com as palmas, amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por esse livramento maravilhoso, irmãos. É motivo de nós agradecermos muito, amém? Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada pelo livramento que o Senhor deu ao teu servo nesse dia, Senhor. Ó Deus, e cuida daquela família, daquele homem que foi atingido. Senhor, guarda e protege, Deus, as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos queridos. Obrigada, Senhor, porque a todo momento os teus anjos estão acampados ao nosso redor, nos livrando e nos guardando de todo o mal. Muito obrigada, Senhor. Tudo que nós queremos nesse momento é te agradecer pelo grande livramento que o Senhor deu à vida do teu servo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amados, eu não poderia deixar de falar para a igreja, de compartilhar com os irmãos uma pequena experiência que eu tive anteontem. Nós fomos ali na farmácia, aqui perto, e isso para edificar a igreja, amém? Nos edificar. Mas é um pouquinho diferente do testemunho do Marco. Mas é assim, eu entrei na farmácia e quando eu saí da farmácia, entrando na farmácia uma endemoniada. E quando eu botei o pé do lado de fora, que eu saí com o Marquinho, o Marco estava saindo na frente, irmãos, isso é para que nós tenhamos realmente a nossa vida no altar e que nós venhamos a entender a autoridade que nós temos na nossa vida. Amém, irmãos? Sobre o diabo. E aquela mulher olhou para mim e ela deu um pulo tão grande, ela disse assim, ela não me conhece, ela disse assim, com você não, com ela eu não posso. E saiu da minha frente, pulou, ela simplesmente desapareceu dali, daquele lugar. Então a gente vê, e aquela mulher era uma endemoniada, porque ela é uma andarilha, ela anda. Eu queria compartilhar com os irmãos também um pedacinho da minha bênção. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Levante as tuas mãos, agradeça ao Senhor. Senhor, muito obrigada por esse culto abençoado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos fez, em que nós podemos nos alegrar e nos regozijar nele. Agora nos leve em paz, em segurança para os nossos lares. Continue nos abençoando nesta semana. Conceda-nos vitória, Senhor, as nossas vitórias que estão em Ti, que o Senhor possa derramar a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu
povo, Senhor, que está saindo daqui desse culto de avivamento, debaixo dessa palavra poderosa, para se posicionar em pensamento, nos sentimentos e com a mesma atitude do teu filho, que é um vencedor, que é mais do que vencedor. E se ele é mais do que vencedor, nós que estamos em Cristo também somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, leva-nos em tua segurança, abençoe-nos em tudo que iremos fazer, Senhor, durante o resto dessa semana, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que a sua bondade, que a sua misericórdia possa nos seguir em todos os nossos caminhos, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.